Eu agora, então, gostaria de convidar o Dr. Bruno Solano, né, para que possa conferir aí para a sua palestra para nós, né? O Dr. Bruno Solano vai nos apresentar o trabalho Células-tronco e organoides cerebrais no estudo fisiopatológico do TEA. O Dr. Bruno Solano, seja bem-vindo mais uma vez. O senhor tem 30 minutos para a sua apresentação. Desde já, desejo muito sucesso na sua conferência. Obrigado, Milena, também pelo convite. Obrigado a toda a organização desse evento. Tem sido uma oportunidade ótima para eu aprender também bastante. Eu sou um pesquisador interessado em células-tronco, trabalhando com células-tronco já há bastante tempo, mas só mais recentemente que eu venho me dedicado ao estudo dos transtornos do espectro autista, porque eu identifiquei que as células-tronco e os organoides cerebrais, né, ou seja, essas estruturas que são produzidas a partir das células-tronco e que simulam o desenvolvimento do cérebro, né, ficaram conhecidos como minicérebros. Eu acredito que essas tecnologias podem ajudar bastante a gente a entender as bases fisiopatológicas do TEA e também descobrir novas formas de tratar, talvez de uma maneira mais personalizada. O desafio, assim, que eu enxergo como médico, que eu gostaria de poder oferecer, seria eu desenvolver intervenções terapêuticas capazes de melhorar substancialmente os sintomas que geram os transtornos nesses pacientes. Mas qual é a limitação que a gente tem hoje? A limitação é que o autismo é um espectro, né, de doenças, de transtornos, e a gente conhece pouco sobre as bases neurobiológicas, os mecanismos celulares e moleculares envolvidos no TEA. Então, eu acredito que a identificação de variantes genéticas associadas aos TEA seja um passo importante para a gente avançar, mas não só identificar essas variantes genéticas, mas entender como essas variantes afetam o desenvolvimento e o funcionamento do sistema nervoso, levando a sintomas. E daí eu acredito que a gente chega numa medicina personalizada, numa perspectiva de encontrar formas diferentes de tratar situações diferentes. A gente vai estar aqui abordando, durante essa apresentação, 3 técnicas, né, principais aí que estão bem em voga, mas que eu gostaria de pontuar, e esse slide vai ser repetido depois. A gente vai estar falando de sequenciamento do DNA de nova geração, o NGS, células-tronco e a técnica de CRISPR-Cas9, de edição do genoma. Então, inicialmente, sobre o sequenciamento do DNA, né, o sequenciamento do exoma e essa questão do genética e TEA, existem vários trabalhos hoje, né, dando suporte a essa elevada associação entre TEA e aspecto... Opa, tive um probleminha aqui. Entre TEA e alterações gênicas, né? Então, esse é um trabalho importante, publicado no JAMA Psychiatry, que avaliou 2 milhões de pessoas, e ele aponta, né, tanto uma alta influência genética no TEA e também hereditária. E a gente sabe que existem, na verdade, diversas alterações genéticas, né, que variam, seja de anormalidades cromossômicas, né, mais grosseiras, que vão estar mais associadas às síndromes, até variações em número de cópias, as CNVs, mutações raras de novo, e combinações de variantes comuns. A gente vê muitas, né, combinações de variantes no mesmo paciente. Uma heterogeneidade de losse, funções pleiotrópicas e mais de 100 genes já identificados que têm variantes de risco para a TEA. Apesar de serem muitos genes, esses genes convergem para um número limitado de processos biológicos. Então, a gente está falando aqui de processos que estão envolvidos no desenvolvimento cortical, na função sináptica, na transcrição e tradução, né, na expressão gênica, modificação da cromatina, ativação da microglia, né, processos inflamatórios, e você vê que são uma série de processos que estão envolvidos tanto na formação, né, do cérebro, quanto também no funcionamento, né, uma vez já formado. Então, esses processos eles já apresentam uma desregulação desde a vida intrauterina. E a gente utiliza, então, o NGS para a descoberta dessas variantes de risco, né? A gente chama variantes porque, uma vez que essa sequência de DNA é disponibilizada, ela é comparada com a sequência de referência, e tudo aquilo que é diferente dessa sequência de referência, ela é uma variante. Se ela é patogênica, benigna ou de significado certo, aí só os estudos que vão demonstrando. Então, a gente tem aqui
mais ou menos mostrando esse chart, que é realizada a análise dos pais, né, dos casos com TEA, irmãos, controles que não foram afetados, e aí a gente vai identificando, então, que variantes confeririam risco para autismo, e aí a gente tem, então, vários genes que aparecem. Eu vou dar um destaque aqui ao SN2A, que é um gene que tem sido fortemente associado e repetidas vezes nos trabalhos com TEA, e é um gene que eu estou estudando e trabalhando na minha linha de pesquisa atualmente. Bom, então, vários genes associados ao autismo, e o SN2A, na verdade, isso aqui é um exemplo, né, de um paciente que tem essa variante autossômica dominante no SN2A, que é uma troca, né, de uma citosina por uma timidina, e isso, na realidade, um dos alelos, né, uma das cópias dos genes em heterozigose, isso provoca uma interrupção, né, um códon de parada, então uma interrupção precoce na síntese dessa proteína, e essa é uma variante patogênica. Esse gene, ele faz o quê? Ele está presente no cromossomo 2, ele codifica um canal de sódio, voltagem dependente. Então, esse gene está envolvido na iniciação e propagação do potencial de ação em diversos tipos de neurônios excitatórios, glutamatérgicos, e ele é muito expresso no início do desenvolvimento, então isso denota que deve ter um papel importante na formação do cérebro, e as variantes do gene SN2A estão associadas não apenas com autismo, mas outras variantes estão associadas no mesmo gene, também estão associadas com epilepsia, incapacidade intelectual e esquizofrenia. E essa figura está mostrando exatamente isso. É um gene enorme, né? É um canal iônico, e cada bolinha dessa é uma variante que esteja associada, seja com autismo ou com epilepsia. Então, daí a gente tem a nossa segunda tecnologia que a gente está abordando aqui, que são as células-tronco. Uma vez que eu sei a informação genética desse paciente, o que essas células-tronco podem trazer de benefício para a gente entender o papel dessa variante no desenvolvimento do cérebro. De que modo diferentes variantes gênicas podem contribuir para os fenótipos observados nos pacientes? É isso que as células-tronco vão ajudar a gente a entender. Primeiro, o que são células-tronco? São células capazes de autorrenovação, ou seja, elas proliferam, mantendo as características, e elas são capazes de diferenciar em linhagens dos 3 folhetos embrionários, então ectoderma, mesoderma e endoderma. E as aplicações envolvem a modelagem de doenças, então estudos de modelo in vitro no laboratório, descoberta de novos medicamentos, estudos de biologia do desenvolvimento e a medicina regenerativa, ou seja, a terapia celular, que não é alvo dessa apresentação hoje. Essa é um modelo muito interessante do desenvolvimento embrionário, né, a partir de uma célula-tronco, apresentada lá por um embriologista Waddington, na década de 50, é o terreno de Waddington. Então, basicamente, essa bolinha aqui, ela está no alto desse terreno, desse relevo, e quando a gente solta ela, ela pode ir para vários lugares, né? Então, isso aqui está representando o zigoto, né? Então, a gente parte de uma célula com o mesmo genótipo, e essa célula, à medida que ela vai descendo, ela tem a tendência de ir descendo essa ladeira e se diferenciando, gerando células com diferentes fenótipos. Então, a gente pode utilizar esse modelo para classificar que a gente parte lá do zigoto, as primeiras divisões de uma célula totipotente que vai formar todo o indivíduo. Ela já desceu um pouquinho aqui, já se transformou na célula pluripotente, que já vai formar os 3 folhetos embrionários, mas não forma placenta. E à medida que ela vai descendo, ela vai se especializando até se transformar numa célula diferenciada. No entanto, o que a gente pode fazer hoje? Apesar da tendência natural dessa bolinha seja descer, hoje, com a tecnologia, a gente pode fazer essa bolinha subir de volta para cá. Então, a gente pode partir de uma célula já diferenciada e levar a um estado de pluripotência, um estado de célula-tronco. Essa é uma tecnologia desenvolvida pelo Yamanaka, um médico japonês, e recebeu o Prêmio Nobel em 2012. Então, a partir de um paciente com TEA, por exemplo, a gente pode isolar células do sangue, da pele ou até da urina e realizar o que a gente chama de reprogramação celular, que nada mais é do que levar essa bolinha, que está aqui diferenciada, para o estado de célula-tronco pluripotente. Então, ela volta a se comportar como uma célula que está no início do desenvolvimento embrionário. E daí, no laboratório, a gente pode transformar essas células em neurônios ou até em estruturas complexas como os organoides. Aqui a gente está demonstrando que, classicamente, a gente precisava destruir um embrião para isolar células tronco embrionárias e estudar no laboratório. E hoje, com essa tecnologia das IPS, né, de reprogramação, a gente parte de células do próprio paciente e essas células carregam toda aquela genética. Aqui é só demonstrando o processo de reprogramação, em que a gente parte aqui de células da pele, e essas células vão mudando a característica no laboratório, passando a assumir uma característica de célula-tronco pluripotente. Notem como essa colônia aqui de células é bem diferente das células que deram origem a ela.
e então a gente vai ter então uma célula que se comporta como uma célula embrionária e pode ser utilizada para a geração de organoides cerebrais. Então, o que a gente está mostrando aqui é um esqueminha que a gente usa no laboratório com protocolo, em que a gente vai partir dessa célula pluripotente, essa célula tronco, agregar para formar os corpos embrióides, levar para e aí a gente vai direcionando para um estágio de neuroectoderma, né, até a gente obter tecidos neurais em 3D que simulam o desenvolvimento do cérebro inicial. Aqui é como a gente mantém esses organoides, né, esses minicérebros. Você vai ver uma bolinha passando de vez em quando aqui, são eles no estágio inicial, depois eles crescem até chegar a essas dimensões que vocês estão vendo aqui. E o que a gente tem nesses organoides? Quando a gente corta esses organoides, o que a gente encontra? A gente encontra células progenitoras neurais se organizando inicialmente nessa forma de rosetas, que vão se diferenciando em neurônios e migrando, né, do mesmo modo como acontece no início do desenvolvimento do cérebro. Então aqui a gente tem uma camada de células neuroprogenitoras, né, uma zona ventricular, subventricular, e à medida que ela vai se diferenciando no neurônio, ela migra para as camadas mais superficiais, formando então uma estrutura semelhante à placa cortical, né, e aí a gente consegue então acompanhar no laboratório o que seria o desenvolvimento inicial do cérebro, a partir de células do próprio paciente, que tem aquela genética que foi identificada através do sequenciamento. Isso aqui é só um estudo de caso que a gente publicou envolvendo Zika, né, mostrando a importância desse modelo para estudar doenças não só genéticas, como infecciosas também. Nesse caso, as células progenitoras neurais de paciente foram infectadas com Zika, e a gente ajudou a trazer conhecimento sobre os mecanismos pelos quais o Zika induz a normalidade da mitose e enfim, leva à microcefalia. E já a gente vai falar sobre a aplicação dessa tecnologia no TEA. Por fim, a terceira técnica que a gente vai estar abordando aqui hoje é a técnica de CRISPR-Cas9, de edição do genoma. Talvez vocês tenham ouvido falar nessa última semana, porque essa técnica foi desenvolvida por duas mulheres, né, Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, né, e as duas estão dividindo o Prêmio Nobel de 2020 de Química, pela descoberta dessa tecnologia, que, na verdade, o que essa tecnologia nos permite? Permite ir até um ponto específico no genoma e fazer uma correção, seja introduzindo novas mutações ali, seja corrigindo mutações que ali estejam existentes. É isso que esse slide aqui está demonstrando, que hoje, através dessa tecnologia, a gente pode, por exemplo, partir da informação do sequenciamento do paciente, que existe uma variante patogênica numa região X do genoma, a gente produzir as células-tronco desse paciente e a gente corrigir essa mutação no laboratório usando essa tecnologia, tá? Então, aí, de que modo essas três técnicas que a gente falou, né, o sequenciamento, as células-tronco e a tecnologia de edição genômica do CRISPR-Cas poderiam ser aplicadas para o estudo do TEA? Elas vêm sendo bem utilizadas, né? Então, as IPS, que são as células-tronco reprogramadas, no TEA começou se estudando síndromes de Rett, né, X frágil, TIM, que estão associados com autismo, e o que se observa é que essas células elas são convertidas no laboratório em neurônios, ou células da glia, e ali essas células, então, elas recapitulam, elas passam a apresentar o fenótipo patogênico. Então, você vai encontrar ali o efeito daquela mutação, daquela variante gênica, né, levando, por exemplo, a deficiências na sinapse, na modulação de receptores de glutamato, na densidade de espinhas dendríticas, e por aí vai. Então, isso vem sendo bem explorado na literatura, inicialmente com autismo sindrômico, né, e mais recentemente para outras causas, né. Então, a gente, por exemplo, como eu falei, tem se dedicado ao SN2A. Esse foi o primeiro trabalho que a gente publicou, descrevendo, então, a produção de uma linhagem de células-tronco pluripotentes a partir de paciente que apresentava autismo e uma haploinsuficiência do SN2A, ou seja, tem uma mutação com perda de função em um dos dois alelos. A gente está interessado em explorar isso porque o SN2A é um dos genes mais fortemente associados com autismo, e não só por isso, mas porque canais iônicos, como é o caso do SN2A, que é um canal de sódio, pode ser alvos farmacológicos, certo? Então, a gente hipotetiza que a falta da expressão desse canal durante o desenvolvimento ela tem um papel, mas que existe uma persistência de algum déficit relacionado à perda da função desse gene que possa vir a ser corrigido no futuro com algum impacto sobre sintomas.
Então, a gente acredita que modelos utilizando células humanas obtidas de pacientes afetados podem trazer informações sobre as fases iniciais do processo fisiopatológico, e de modo até superior a estudos histológicos, ou seja, aqueles estudos que utilizam amostras de cérebro de cadáver, ou modelos em animais não preditivos. Não quero dizer que todos os modelos animais não sejam primitivos, nem que o modelo que eu uso seja melhor, né? Porque cada um, na verdade, vai trazer uma informação, e com certeza modelos em animais são bem úteis e vêm sendo utilizados, inclusive, para o estudo do SN2A. Então, o objetivo macro desse trabalho é investigar o impacto das variantes no gene SN2A nas fases iniciais do desenvolvimento do cérebro, e a gente utiliza, então, para isso, células-tronco de pacientes afetados. A gente queria gerar as células iPS, ou seja, células-tronco desses pacientes no laboratório, e aí produzir neurônios e avaliar a eletrofisiologia em neurônios e organoides, caracterizar a morfologia dessas células, né, as espinhas dendríticas, o processo de sinaptogênese, avaliar o efeito da mutação induzida em células saudáveis, ou seja, utilizando aquela técnica de edição genômica do CRISPR, a gente pode introduzir a mesma mutação do paciente em células de indivíduo saudável e observar se aquelas células, então, passam a apresentar o mesmo fenótipo que a célula do indivíduo, e a gente pode corrigir a mutação da célula do indivíduo com autismo e ver se, então, se o fenótipo desaparece. Então, é basicamente isso que a gente está fazendo. A gente está comparando células de indivíduo com heterozigose para essa variante patogênica no SN2A e células controles, e estudando aspectos morfológicos, ramificações dendríticas, a migração neuronal, atividade elétrica, padrões de organização e estudos farmacológicos. Inclusive, recentemente, tem tido bastante interesse da indústria sobre esse modelo que a gente desenvolveu, e possivelmente parcerias vão surgir para esses estudos farmacológicos. E os controles? Os controles é aquilo que eu falei. Então, a gente utiliza tanto controles a partir de indivíduos que não apresentam a mutação, quanto controles editados, né, no laboratório, em que a gente utiliza a técnica de CRISPR-Cas para introduzir a mutação ou para corrigir a mutação. Aqui é demonstrando o aspecto das células-tronco de paciente com TEA e mutação no SN2A. Então, isso aqui é o resultado do sequenciamento, mostrando que a mutação está lá. E aqui já é o resultado do sequenciamento de uma linhagem de célula-tronco de um indivíduo que não tem autismo, mas que a gente introduziu a mutação no SN2A no mesmo sítio, que é do paciente com TEA, só que dessa vez nos 2 alelos, então esperando ter um fenótipo mais grave. E, de cara, isso já trouxe uma informação bastante interessante, porque a gente esperava encontrar esse resultado aqui, que a gente está vendo na letra B, que aqui é B4, é um indivíduo sem mutação no SN2A, a gente está vendo a produção da proteína SN2A nos organoides. O nosso paciente tem um pouco menos da metade dessa proteína, isso a gente esperava ver, e a célula que foi editada com CRISPR tem menos ainda. O que a gente não esperava encontrar é que esse mesmo padrão se repetisse na análise do RNA mensageiro. E isso é bem interessante. Então, o mesmo padrão encontrado na proteína, a gente encontra de redução na expressão do RNA mensageiro, e tem uma explicação bem interessante para isso, inclusive com possíveis repercussões de desenvolvimento de novos tratamentos, para normalizar aquela expressão. Então, essas células são diferenciadas em células tronconeurais, são diferenciadas depois em neurônios, e a gente, então, avalia, né, morfologicamente essas espinhas dendríticas e a atividade elétrica também desses neurônios. E esse aqui é um ensaio de migração neuronal, né? Então, a gente produz umas neurosferas e esses neurônios migram a partir dessas neurosferas. O que vocês estão vendo aqui são os prolongamentos, né, como se fossem os axônios desses neurônios aqui. E a gente está detectando nas células do paciente um déficit de migração neuronal, possivelmente explicada não pelo SN2A, mas por a variante em outro gene que esse paciente apresenta, que é a relina. Isso aqui só para ilustrar algumas das análises que essa técnica traz como oportunidade. E aqui a expressão do SN2A nos organoides, né? Então, uma pergunta que a gente tinha era, será que a gente vai conseguir usar esse modelo para estudar paciente com alteração em SN2A? Será que essas células dos organoides vão expressar essa proteína? E ela expressa, a gente está vendo aqui a marcação em vermelho. E aqui são alguns cortes histológicos dos organoides que a gente produz a partir de célula de indivíduo saudável, que é essa EB4,
e a célula desse indivíduo, porém com a mutação no SCN2A introduzida pela técnica de CRISPR. E a gente vê aqui algumas alterações no padrão de migração neuronal associado à introdução dessas mutações. Aqui, novamente, com outros marcadores, a gente está vendo aqui a zona ventricular e os neurônios aqui migrando para a placa cortical de uma maneira bem organizada no indivíduo saudável, mas na célula que foi editada a gente vê um padrão mais desorganizado e isso está sendo ainda investigado mais a fundo. Aqui mais imagens demonstrando esse mesmo padrão que a gente encontra de desorganização, mas ainda vai ser melhor explorado, né? E como perspectivas futuras, a gente espera mapear as variantes gênicas associadas ao autismo encontradas na população, na nossa população, né? Acho que é uma crítica que a gente tem grande às informações que existem disponíveis sobre TEA hoje, é que elas vêm todas de estudos em populações caucasianas, né? Populações, aquele estudo que eu mostrei, por exemplo, 2 milhões de casos foi avaliado em países nórdicos, então a gente sente falta de qual é o perfil assim, em populações miscigenadas ou de origem afrodescendente, como a perspectiva de ter maior representatividade desses dados. Então a gente pretende ter um financiamento para fazer esse trabalho, também estudar a influência de fatores ambientais usando os nossos modelos in vitro, implantar ensaios farmacológicos, então a gente tendo essas células diferenciadas em neurônios, essas células que carregam toda a genética do paciente, que a gente possa avaliar testes farmacológicos, né, e até terapia gênica também in vitro. E a gente busca sempre uma interação com o corpo clínico para elaborar projetos em colaboração, porque a gente não pode ficar isolado só pensando no ponto de vista da ciência e não estar perto de quem está colado no paciente e com as perguntas clinicamente relevantes. Essa é uma divulgação que eu estou fazendo da sociedade, a fundação, na verdade, de famílias de SCN2A, tanto autismo quanto epilepsia. São bem organizados. Esse é outro benefício que se traz em ter informação sobre né, o resultado do exame de axoma e, enfim, ter mapeado as variantes. Essa é a organização que essas famílias têm e a busca por financiamentos para, enfim, especificamente para cada uma dessas variantes. E para finalizar com a mensagem positiva aqui das células-tronco, você pode ser o que quiser quando crescer. Novamente eu quero agradecer pela oportunidade e estou aberto para as perguntas.